Meu genro bloqueou a conta bancária da minha filha. Pare de sugar meu dinheiro. No dia seguinte, fiz apenas uma única ligação para o banco. Vocês já viram alguém humilhar seus filhos na frente de todo mundo? Olá, sou Helena e semana passada descobri que aquele infeliz do meu genro fez minha Sofia passar a maior vergonha da vida dela em um restaurante caro aqui em São Paulo. Ele gritou para todos os amigos dele ouvirem que tinha bloqueado o cartão dela porque ela estava desperdiçando o dinheiro dele. Minha filha ficou vermelha de vergonha, quase chorando, e eu senti uma raiva que nunca havia sentido na vida. Naquele momento, decidi que esse homem ia pagar muito caro por isso. Mas vocês sabem o que esse arrogante não fazia ideia? Que todo aquele dinheiro que ele usava para bancar o ricaço e se exibir para os amigos, na verdade veio da herança que meus pais deixaram para a Sofia e que eu tinha guardado todos os documentos originais que provavam isso. No dia seguinte, peguei meu telefone, liguei para o banco e com uma única conversa destruí o castelo de mentiras que ele tinha construído. Se vocês querem descobrir como eu, uma mãe brasileira furiosa, acabei com a vida do meu genro abusivo em menos de 24 horas, curtam este vídeo agora, se inscrevam no canal e me digam nos comentários, vocês fariam a mesma coisa que eu fiz para defender seus filhos? Porque quando ele tentou sacar dinheiro no dia seguinte, a cara de desespero dele foi algo que eu nunca vou esquecer. Antes de contar como eu destruí a vida desse homem, preciso que vocês entendam como chegamos até aqui. Minha Sofia sempre foi uma menina especial, diferente. Desde pequena ela vivia com um lápis na mão, desenhando tudo que via pela frente. Meus pais, seus avós, eram completamente apaixonados por ela. Meu pai, seu João, tinha uma pequena construtora aqui em São Paulo. Começou do zero, carregando tijolo no sol quente. Minha mãe, Dona Maria, ajudava com a parte administrativa, cuidava da contabilidade com aquela dedicação que só mulher trabalhadora tem. Eles passaram a vida inteira sonhando em deixar algo para a neta. Trabalhavam de segunda a sábado, às vezes até domingo, sempre falando: Helena, a gente tá juntando tudo isso para que a Sofia nunca precise depender de homem nenhum. Vocês sabem como é, eles vieram de uma geração onde mulher casava e ficava à mercê do marido. Eles não queriam isso para a neta deles. Quando a Sofia fez 18 anos, eles chamaram ela e mim para uma conversa séria na sala de casa. Lembro como se fosse ontem. Meu pai, com aquelas mãos calejadas de tanto trabalho, segurou as mãos da Sofia e disse: Minha netinha, tudo que a gente construiu é seu, mas promete pro vô que você nunca vai deixar ninguém te fazer sentir pequena por causa de dinheiro. 2 anos depois, eles morreram em um acidente de carro. Foi o período mais difícil das nossas vidas. Mas antes de morrer, eles tinham organizado tudo direitinho. A herança foi toda para Sofia. A empresa, os imóveis, as aplicações. Na época, davam uns 3 milhões de reais. Para vocês terem ideia, era muito dinheiro. E aí entrou o Alejandro na vida da minha filha. Conheci esse homem quando a Sofia me trouxe ele para o almoço de domingo. Primeira coisa que me chamou a atenção, ele chegou de carro financiado, mas falando como se fosse dono de uma concessionária. Segundo, não tirava os olhos do telefone, sempre fechando negócios importantes. Terceiro, e mais grave, a forma como ele falava da Sofia, sempre diminuindo ela. Ah, Helena, sua filha é uma artista, né? Que coisa mais fofa, esses hobbies de mulher, ele disse no primeiro almoço. Hobby? A Sofia tinha vendido 3 quadros na semana anterior por R$ 1.000 cada. Mas eu mordi a língua, porque minha filha estava claramente apaixonada. Ele tinha um jeitinho, vocês sabem. Aquele tipo de homem que sabe conversar, que tem resposta para tudo, que te convence de que ele entende do assunto melhor que você. E a Sofia, coitada, estava na idade de se impressionar fácil. 6 meses depois, ele pediu ela em casamento. Veio falar comigo antes, todo educado, dizendo que ia cuidar bem dela, que ela nunca ia precisar se preocupar com dinheiro. Eu já desconfiava, mas não tinha como provar nada. O casamento foi lindo, não vou negar. Ele gastou uma fortuna na festa. Depois descobri que foi com o dinheiro da Sofia, claro.
Mas na época, todo mundo elogiando como ele era bem-sucedido e como minha filha tinha dado sorte. A primeira bandeira vermelha apareceu logo depois da lua de mel. Ele chegou para Sofia com um monte de papéis e disse que era melhor colocar tudo em conjunto, que casados têm que dividir tudo, que ele ia investir o dinheiro dela melhor. Eu avisei Sofia, minha filha, esse dinheiro é seu. Seus avós suaram sangue para deixar isso para você. Não mistura as coisas. Mas ela estava naquela fase de amor cego. Mãe, a senhora não entende. Ele trabalha com investimentos, sabe dessas coisas melhor que a gente. Foi aí que a coisa começou a desandar devagar. Primeiro, ele convenceu ela a vender a casa dos meus pais para comprar um apartamento melhor no nome dos dois. Depois, falou que era melhor ela parar de pintar para se dedicar ao casamento. Em seguida, começou a controlar os gastos dela. Sofia, você precisa perguntar antes de sair com as amigas. A gente tem que organizar o orçamento. Sofia, esses materiais de pintura são muito caros. Você não acha que é desperdício? Sofia, sua mãe não precisa vir aqui todo fim de semana. A gente precisa do nosso espaço. Em 2 anos, ele tinha conseguido isolar minha filha completamente. Ela não pintava mais, quase não saía de casa e quando eu ia visitá-la, sempre tinha aquela cara de quem estava pisando em ovos. Mas o pior era a forma como ele falava dela na frente dos outros, sempre com aquele sorrisinho de desprezo. A Sofia não entende dessas coisas. Deixa que eu resolvo. Minha esposa não tem cabeça para negócios. Mulher artista, vocês sabem como é, vive no mundo da lua. E o mais revoltante, ele tinha começado a falar como se fosse ele quem sustentava a casa. Tinha criado uma narrativa onde ele era o empresário bem-sucedido e ela era a esposa sustentada, quando, na verdade, tudo era financiado com o dinheiro que meus pais deixaram para ela. O apartamento onde eles moravam, dinheiro da Sofia. O carro importado que ele dirigia, dinheiro da Sofia. As roupas de grife, os relógios caros, os jantares em restaurantes chiques, tudo dinheiro da Sofia. Mas ele falava como se fosse o grande provedor. Aí chegou aquela noite maldita no restaurante. A Sofia me ligou às 11 da noite, chorando desesperada. Mal conseguia falar de tanta vergonha. Contou como eles estavam jantando com os sócios dele no Fazano, aqui nos Jardins, e quando chegou a hora de pagar o café, ela se ofereceu para pagar. Era só um café, gente, R$ 50. Quando ela passou o cartão, deu como negado. Ela ficou sem entender, achou que era algum problema no sistema. Mas aí o Alejandro, em vez de resolver discretamente, resolveu fazer um show. Levantou a voz para todo o restaurante ouvir e disse: "Eu bloqueei o acesso dela. Pare de desperdiçar o meu dinheiro de uma vez." Vocês conseguem imaginar a humilhação? Minha filha, no meio de um restaurante cheio, sendo tratada como uma criança irresponsável, como se fosse uma carga, um peso na vida dele. E o pior, usando o dinheiro que os próprios pais dela deixaram. Quando ela terminou de contar, eu desliguei o telefone e fiquei andando pela casa que nem louca. A raiva que eu senti naquele momento foi tão grande que eu estava tremendo. Como esse homem tinha coragem de humilhar minha filha desse jeito? Como ele tinha a cara de pau de falar meu dinheiro quando tudo vinha da herança dos meus pais? Foi aí que eu lembrei da pasta. Quando meus pais morreram e a gente estava organizando os documentos da herança, o advogado deles, Dr. Martins, me deu uma orientação que na época eu achei exagerada. Ele disse: "Helena, eu vou fazer uma procuração especial para você e vou deixar uma cópia de todos os documentos na sua posse. Se um dia a Sofia precisar e por algum motivo não conseguir resolver sozinha, você pode agir em nome da herança." Na época eu achei meio paranoia dele, mas agora entendo que o Dr. Martins era experiente e já tinha visto muita coisa. Ele sabia que podia chegar um dia em que eu precisaria proteger minha filha. Fui no meu quarto, abri o armário e lá estava a pasta que eu não mexia há anos. Abri tudo e comecei a ler novamente todos os documentos. A herança estava em nome da Sofia como única titular. O Alejandro tinha sido colocado apenas como co-titular e, segundo a documentação, qualquer co-titular podia ser removido com uma simples notificação formal ao banco.
Mas aí eu descobri uma coisa que me fez ficar ainda mais furiosa. Meus pais tinham feito questão de colocar uma cláusula específica. Caso houvesse qualquer suspeita de má administração ou abuso financeiro, a pessoa responsável pela herança poderia intervir imediatamente para proteger os bens. É como se meus pais tivessem previsto exatamente essa situação. Não dormi naquela noite. Fiquei planejando cada passo do que ia fazer. Não era só raiva, era estratégia. Eu ia acabar com esse homem, mas ia fazer tudo certinho, dentro da lei, para que ele não tivesse como revidar. No dia seguinte, às 7 da manhã, eu já estava de pé. Tomei meu café, me arrumei e fui direto para a agência principal do banco onde estava a conta da Sofia. Chegando lá, pedi para falar com o gerente. Bom dia, eu sou Helena, mãe da Sofia, e preciso resolver uma situação urgente relacionada à herança dos meus pais. O gerente, Sr. Carlos, me recebeu na sala dele. Mostrei todos os documentos, a certidão de óbito dos meus pais, o testamento, a procuração, tudo. Expliquei a situação. Dr. Carlos, minha filha está sendo vítima de abuso financeiro. O marido dela está usando o dinheiro da herança para humilhá-la e controlá-la. Eu tenho procuração para agir em nome dessa herança e quero remover imediatamente o Alejandro Rojas de todas as contas. O gerente ficou meio hesitante no começo. Dona Helena, normalmente essas alterações precisam ser feitas pela própria titular. Aí eu mostrei a cláusula específica que meus pais tinham colocado e a procuração. Doutor, está tudo aqui documentado. Meus pais previram exatamente essa situação. Eu tenho autorização legal para proteger os bens da minha filha. Ele analisou tudo, chamou o supervisor e em 1 hora estava resolvido. Alejandro Rojas foi removido de todas as contas. Cartões cancelados, acesso revogado, tudo. Mas eu não parei por aí. Pedi para o gerente me dar um extrato detalhado de todos os gastos dos últimos 3 anos. Quero ver cada centavo que foi gasto com esse dinheiro. Quando chegou o extrato na minha mão, gente, eu fiquei passada. Aquele homem tinha gastado uma fortuna em coisas que a Sofia nem sabia. Viagens caríssimas para congressos de trabalho, que eu descobri depois que eram escapadas com outras mulheres, compras em joalherias, presentes para as amantes, carros, relógios, roupas de grife, tudo bancado com o dinheiro da herança dos meus pais. O que mais me revoltou foi descobrir que ele tinha gastado quase R$200 mil em um investimento empresarial, que na verdade era dinheiro emprestado para os amigos dele, e a Sofia nem sabia. Saí do banco com todos os documentos e fui direto para a casa da minha filha. Ela estava lá, ainda de roupão, com uma cara de quem tinha chorado a noite inteira. Filha, senta aqui, a mamãe resolveu tudo. Mostrei para ela os papéis. Sofia, você não depende mais desse homem para nada. A partir de agora, ele não tem mais acesso a 1 centavo do seu dinheiro. Ela ficou em choque. Mãe, mas como? O que você fez? Filha, seus avós eram pessoas sábias. Eles deixaram tudo protegido para que você nunca ficasse desamparada. Esse homem só conseguiu mexer no seu dinheiro porque você deixou, mas agora acabou. A Sofia começou a chorar, mas dessa vez não era de tristeza, era de alívio. Mãe, eu não aguentava mais viver assim. Ele me fazia sentir como se eu fosse um fardo, como se eu devesse a vida para ele. Filha, você nunca mais vai passar por isso. Nunca mais. Fiquei com ela o dia inteiro. À tarde, o telefone dela tocou. Era ele. Atende, eu disse, e coloca no viva voz. Eu quero ouvir. A conversa foi exatamente como eu imaginava. Primeiro, ele tentou parecer calmo, controlado. Sofia, houve algum problema com os cartões. Não consigo acessar a conta. A Sofia olhou para mim e eu fiz sinal para ela falar. Alejandro, não houve problema nenhum. Minha mãe removeu você de todas as contas. Aí começou o show. A voz dele mudou completamente. Como assim removeu? Essa conta é minha também. Eu sou seu marido. Alejandro, essa conta nunca foi sua. É da herança dos meus avós. Você só tinha acesso porque eu permiti. Ele começou a gritar. Sofia, você está louca. Você não consegue viver sem mim. Quem vai cuidar de você? Você não entende nada de dinheiro. Foi aí que eu não aguentei mais. Peguei o telefone da mão dela.
Alejandro, aqui é Helena, e agora você vai me escutar bem. Do outro lado da linha, silêncio total. Ele não esperava que eu estivesse ali. Você humilhou minha filha ontem, gritou com ela em público, tratou ela como se fosse um peso na sua vida. Mas você esqueceu de uma coisa. Todo esse dinheiro que você usa para bancar o ricaço veio do suor dos meus pais. E agora acabou a farra. Ele tentou me interromper, mas eu continuei. Tenho aqui na minha mão o extrato de todos os gastos que você fez nos últimos anos. Quer que eu leia? 200 mil em investimentos duvidosos, 50 mil em joias que a Sofia nunca viu, 80 mil em viagens que ela não participou. Helena, eu posso explicar. Não precisa explicar nada. Você tem 48 horas para sair do apartamento da minha filha. E não pense em criar problema, porque eu tenho prova de tudo que você fez. Desliguei na cara dele. No dia seguinte, a Sofia me ligou rindo. Mãe, você não imagina o que aconteceu. Ele tentou sacar dinheiro no caixa eletrônico na frente do banco e o cartão foi negado. Aí ele ligou para o banco gritando, achando que era erro do sistema. E aí? A atendente explicou que ele não tinha mais acesso à conta, que eu era a única titular e que todas as autorizações dele tinham sido revogadas. Ele ficou 5 minutos em silêncio no telefone. Imaginem a cena. Aquele homem arrogante que na noite anterior tinha humilhado minha filha falando sobre meu dinheiro, descobrindo que nunca teve dinheiro nenhum, que durante anos viveu às custas de uma herança que não era dele. Mas a história não acabou aí. No final da tarde, esse cara teve a audácia de aparecer na minha casa. Quando toquei a campainha e vi ele na tela do porteiro eletrônico, eu nem acreditei. O desespero tinha batido forte para ele vir até aqui. Desci para falar com ele no portão mesmo. Não ia deixar ele entrar na minha casa. Helena, por favor, a gente precisa conversar. Conversar sobre o quê, Alejandro? Sobre essa situação. Eu sei que você está brava por causa de ontem, mas não era para tanto. A Sofia entendeu errado. Olhei na cara dele e vi um homem completamente diferente. Não era mais aquele arrogante que eu conhecia. Era um homem desesperado, que tinha acabado de descobrir que sua vida inteira era uma farsa. Alejandro, não entendi errado nada. Você humilhou minha filha, desperdiçou o dinheiro que meus pais deixaram para ela e ainda por cima teve a cara de pau de falar que era seu dinheiro. Helena, eu sei que exagerei, mas a gente pode resolver isso. Eu posso compensar a Sofia de outras formas. Que outras formas? Com que dinheiro? Porque, pelo que eu saiba, você nunca teve dinheiro próprio, né? A cara dele mudou. Pela primeira vez, ele estava sendo confrontado com a verdade crua. Você quer saber de uma coisa, Alejandro? Eu tenho aqui comigo todos os extratos dos últimos 3 anos. Quer que eu mostre para a Sofia onde você gastou o dinheiro dela? Quer que ela saiba sobre as viagens com outras mulheres? Sobre as joias que você comprou para suas amantes? Ele ficou branco. Helena, não é assim. Não é assim como? Você acha que eu sou idiota? Acha que eu não sei que minha filha não era a única mulher na sua vida? Aí, eu peguei uma pasta que tinha trazido comigo e comecei a ler em voz alta. Hotel Fazenda em Campos do Jordão, quarto de casal, julho de 2023. A Sofia estava em casa nesse fim de semana, lembro perfeitamente. Joalheria Vivara, colar de pérolas, 15 mil reais, agosto de 2023. Engraçado, porque eu nunca vi minha filha usando colar de pérolas. A cada item que eu lia, ele ia encolhendo mais. Para com isso, Helena. Por quê? Está incomodando ouvir a verdade? Imagina como eu me senti quando descobri que você usou o dinheiro que meus pais trabalharam a vida inteira para juntar para bancar suas aventuras extraconjugais? Ele tentou mudar de estratégia. Helena, eu sei que você não gosta de mim, mas pelo menos pense na Sofia. Ela precisa de mim. Aí eu ri mesmo na cara dele. Ela precisa de você pra quê? Para se sentir humilhada? Para viver com medo de gastar o próprio dinheiro? Para ser tratada como um peso na vida de alguém? Eu posso mudar. Alejandro, você teve 3 anos para tratar minha filha bem. 3 anos usando o dinheiro dela para viver como rei e escolheu humilhar ela. Agora é tarde demais. Ele ainda tentou me ameaçar.
Helena, eu posso processar vocês. Tenho direitos, sou casado com ela. Aí eu peguei outro papel da pasta. Você quer mesmo falar de processo? Porque eu tenho aqui comprovante de que você usou dinheiro que não era seu para benefício próprio e de terceiros. No direito, isso se chama apropriação indébita. Quer mesmo que isso vire público? A cara de terror dele foi a coisa mais satisfatória que eu já vi na vida. Pela primeira vez, aquele homem que se achava o dono da verdade estava cara a cara com as consequências dos próprios atos. Agora você vai embora daqui e nunca mais vai se aproximar da minha família. E se eu descobrir que você está perturbando a Sofia, eu faço questão de tornar público cada centavo que você roubou dela. Ele saiu de cabeça baixa, parecendo um homem destruído. E olha, eu não senti nenhum pingo de pena. Nos dias seguintes, a transformação da Sofia foi impressionante. Era como se ela tivesse acordado de um pesadelo. Voltou a pintar, voltou a sair com as amigas, voltou a sorrir de verdade. Uma semana depois, ela me ligou animada. Mãe, lembra daquela galeria que queria expor meus quadros há 2 anos? Eles ainda querem. Vou fazer uma exposição individual no mês que vem. Aquela exposição que o Alejandro tinha convencido ela a cancelar, dizendo que era perda de tempo e sonho de criança. Agora ela ia realizar. Ajudei ela a se organizar para a separação. Contratamos uma advogada especializada em direito de família, doutora Patrícia, que foi categórica. Com os documentos que tínhamos e as provas dos gastos irregulares, ele não ia conseguir nada. Dona Helena, esse tipo de caso é mais comum do que vocês imaginam. Homens que se aproveitam da boa-fé das mulheres para viver às custas delas. A vantagem de vocês é que está tudo documentado. O processo de separação foi tranquilo. O Alejandro tentou pedir pensão, alegando que tinha contribuído para o crescimento do patrimônio da Sofia. A advogada dele argumentou que ele havia feito investimentos estratégicos com o dinheiro. Mas aí a doutora Patrícia apresentou os extratos que eu tinha conseguido no banco. Mostrou cada gasto irregular, cada transferência suspeita, cada compra que claramente não beneficiava o casal. O juiz foi direto. Não há como reconhecer contribuição patrimonial de alguém que claramente se aproveitou dos recursos da outra parte para benefício próprio. Alejandro saiu do casamento apenas com as roupas do corpo e um carro usado que estava no nome dele. Todo o resto, apartamento, aplicações, bens, continuou com a Sofia, como sempre deveria ter sido. Alguns meses depois, uma amiga me contou que o viu trabalhando como vendedor em uma loja de carros. Não era mais o empresário bem-sucedido que bancava em festas e restaurantes. Era apenas um homem comum, tentando reconstruir a vida que tinha perdido quando suas mentiras foram expostas. Vocês sabem o que eu senti quando soube disso? Nada. Nem satisfação, nem pena. Apenas a certeza de que tinha feito a coisa certa. Hoje, 2 anos depois, a Sofia tem uma galeria própria no centro de São Paulo. Ela comprou o espaço com o dinheiro da herança, o dinheiro que sempre foi dela. As obras que ela expõe são incríveis, cheias de cor e vida. É como se ela tivesse redescoberto quem realmente era. Ela namora um cara novo, o Rafael, que é professor de arte também. A diferença é gritante. Ele incentiva o trabalho dela, participa das exposições, trata ela como igual. Quando eles saem para jantar, dividem a conta ou cada um paga a sua. Ele nunca fez ela se sentir inferior ou dependente. E o mais importante, ela aprendeu a valorizar a própria independência. Mãe, ela me disse outro dia, agora eu entendo o que os vós queriam me ensinar. Liberdade financeira não é sobre ter muito dinheiro, é sobre nunca mais permitir que alguém use dinheiro para te controlar. A lição que eu quero deixar para vocês que estão assistindo é essa. Como pais, nossa obrigação não é só educar nossos filhos. Às vezes, também precisamos protegê-los dos adultos que escolhem maltratá-los. Não importa se é marido, namorado, chefe, quem for. Se alguém está humilhando seu filho, usando qualquer tipo de poder para diminuir eles, vocês têm que agir. Não esperem que a situação se resolva sozinha, porque abusador não para de abusar por boa vontade. No caso da Sofia, eu tive a sorte de ter os instrumentos legais para agir.
Meus pais, mesmo sem saber, me deram as ferramentas para proteger minha filha quando ela precisou. Mas mesmo quem não tem esses recursos pode fazer algo. Pode oferecer apoio emocional, pode ajudar a pessoa a enxergar a situação com clareza, pode estar presente no momento em que ela decidir tomar uma atitude. O importante é nunca, jamais deixar passar comportamento abusivo. Porque quem abusa uma vez vai abusar de novo. E cada vez que a gente se omite, a gente está permitindo que nossos filhos sejam maltratados. Eu durmo tranquila sabendo que protegi minha menina, que usei todos os recursos que eu tinha, legais, financeiros, emocionais, para tirar ela de uma situação que estava destruindo a autoestima dela. E vocês, fariam a mesma coisa? Se descobrissem que alguém está humilhando seus filhos, usando o poder financeiro ou qualquer outro tipo de poder para controlá-los, o que fariam? Me digam nos comentários, compartilhem suas histórias, porque quanto mais a gente fala sobre esses assuntos, mais a gente protege outras pessoas de passar pelo mesmo. E se vocês conhecem alguém que está vivendo uma situação parecida com a da Sofia, compartilhem este vídeo. Às vezes, a pessoa só precisa ver que é possível sair, que existe apoio, que ela não está sozinha. Como sempre digo, família se protege. E mãe que é mãe de verdade não deixa ninguém humilhar seus filhos, não importa quem seja essa pessoa. Se esta história tocou vocês, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder as próximas histórias. Porque, infelizmente, casos como o da Sofia são mais comuns do que a gente gostaria. E quanto mais a gente divulga, mais pessoas a gente pode ajudar. Um beijo grande para todos vocês e lembrem-se, vocês merecem ser tratados com respeito e dignidade, sempre.